Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alisson, quem está segurando o telefone é a Bruna, Aí, e essa é mais uma das perguntas do Alisson. Penso que essa literalmente é uma das mais polêmicas. Penso que essa é uma das perguntas que realmente pode bater com força em algumas pessoas, na mente de algumas pessoas, para que literalmente pensem se realmente não está na mão de outra pessoa. Porque o controle da tua vida, tu entregou nas mãos de alguém? Quando eu pergunto isso, eu pergunto literalmente um pouco mais direto, sabe? Porque quantas coisas tu já tentou fazer e não deu certo? Quantas coisas tu já tentou abrir e não conseguiu? Quantas coisas tu já tentou fechar e também não conseguiu? Quantos caminhos tu tentou construir e tu nem conseguiu uma máquina para abrir o primeiro passo? E eu penso que isso é muito interessante porque muitas pessoas devem estar dizendo que entregaram o controle para alguém e que a vida está muito melhor. E eu penso que isso é muito interessante e que isso é muito bom. Se a tua vida está muito melhor porque tu entregou o controle da tua vida para alguém, eu fico muito feliz. Mas eu fico pensando literalmente naquelas pessoas que entregaram o controle da vida para alguém e a vida delas não está melhor. E a vida delas está pior, a vida delas está com mais dificuldade, a vida delas está com um desconforto tão grande e que literalmente tudo parece que não funciona. É aquela coisa que diz que, eu penso algo, o outro pensa que é melhor, pensa em algo melhor e eu vou ganhar algo melhor, porque o controle eu entreguei nas mãos de alguém que realmente é muito melhor para mim. Mas toda vez que a pessoa quer algo, ela nunca chega no lugar que ela quer. Ela nunca consegue comprar o que ela quer, ela sempre fica olhando de fora. Ela sempre fica distante de tudo que ela realmente deseja. Então vem a pergunta: tu entregou o controle da tua vida para alguém e tu vem percebendo que parece que quando tu quer escutar uma determinada música, aquela pessoa usa o controle e coloca outra. Quando tu quer comprar alguma coisa, esse outro alguém usa o controle, aperta um botão diferente e acaba acontecendo algo diferente na tua vida. Isso é algo muito interessante que eu quero trazer, porque a gente já conversou algumas outras vezes sobre alguns outros vídeos, né? Que eu digo, eu vou usar uma roupa. Aí eu uso tal roupa, parece que nos vídeos mais pra frente vem só pra dizer que eu vou usar outra roupa. Sabe aquela coisa de que parece que eu vou fazer o contrário? E aí é isso que eu venho pensando de que eu não entreguei o controle da minha vida para outra pessoa, então por que que quando eu falo algo acontece algo diferente? Por que que quando eu penso em alguma coisa acontece algo literalmente o contrário do que eu realmente estou desejando, estou pedindo, estou conversando e estou trazendo, digamos assim. E aí foi onde surgiu essa pergunta. Eu entreguei o controle da minha vida para alguém? Até onde eu lembre, não. Então, por que que as coisas acontecem ao contrário? Por que que eu falo que eu vou usar uma camiseta branca a partir de agora e aí alguns vídeos mais pra frente eu tô usando uma camisa de outra cor? Eu falo que eu vou usar somente tal carro e quando vê eu tô usando outra. E isso começou a me pegar de uma forma muito interessante, porque parece que tinha alguém com um controle de repente, não sei, universal, que eu colocava num canal e ela trocava. Que parecia que eu colocava num caminho e a pessoa trocava. E aí veio a pergunta: mas eu não entreguei o controle da minha vida para outra pessoa. Eu não entreguei o controle da minha vida para Bruno, eu não entreguei o controle da minha vida para minha mãe, eu não entreguei o controle da minha vida para o meu irmão ou para outro alguém.
para eles escolherem o que é o melhor para mim, para eles escolherem o que eles desejam para minha vida. Porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de bastante perguntas, né? Gostava sempre de perguntar, e Perguntas Duais é um nome que literalmente reflete isso. E essa foi a pergunta que mais bateu. Essa foi a pergunta que mais ficou na tecla. Porque, de novo, se eu quero uma coisa e eu estou trilhando o caminho até aquela coisa, por que quando eu abro os olhos eu estou muito mais distante daquilo que eu estava querendo? Por que quando eu começo a olhar para trás parece que eu estou andando em círculos? E quando eu comecei a pensar cada vez mais, quando eu comecei a me aprofundar cada vez mais, eu comecei a perceber que de repente o controle que eu estava segurando não era o controle da minha vida. De repente o controle que eu estava segurando era o controle um controle sem pilha, um controle de uma televisão que não está na minha casa, um controle de uma televisão que não é a minha. E isso foi fazendo me aprofundar tanto, e eu comecei a perceber coisas de que quando eu quero uma coisa, parece que aquilo que eu quero vai para uma outra determinada pessoa. Quando eu penso em ir para um lugar, uma determinada pessoa vai para um outro lugar. E, gente, isso é muito interessante, porque eu comecei a pensar que eu estava ficando louco. Comecei a pensar que não pode estar acontecendo. Não é isso, é coisa da minha mente, isso é loucura. E aí eu comecei a perceber algumas falas, alguns pedidos, algumas conversas, e eu realmente entendi que o controle da minha vida não estava nas minhas mãos. O controle da minha vida estava nas mãos de alguém que não sabe o que eu gosto, que não sabe o que eu quero, que não sabe como que eu gosto de me portar, que não sabe o que eu gosto de compartilhar com outras pessoas. E quando eu comecei a fazer o caminho para buscar o meu controle de volta, as coisas começaram a ficar cada vez mais interessantes. As diversões, os momentos, as viagens, as falas. Eu comecei a me divertir porque, tipo assim, eu sempre me diverti com dificuldades que eu tinha. E aí eu comecei a entender que, tá, agora eu estou literalmente pegando o que era meu. Agora eu estou literalmente com o controle da minha vida nas minhas mãos. E aí o mais interessante é que quando eu peguei o meu controle da minha vida nas minhas mãos de novo, veio uma fala muito interessante. Veio uma voz dentro da mente que disse assim: não dê o controle mais para ninguém, mas peça ajuda no que tu precisar de ajuda. E aí eu entendi que Deus, guias, a natureza, os astros, o que for que tu acredita, o que for que te leve à frente, ele não quer o controle total da tua vida, mas ele quer te ajudar nas coisas que são melhores para ti. Ele não quer ter literalmente o controle de tudo, aquele controle de que tu quer escutar uma música, ele vai colocar a música por ti. Tu quer colocar uma roupa, ele vai escolher a roupa por ti. Isso na verdade acontece quando a gente é criança. Mas quando tu te torna adolescente ou adulto, tu tem as tuas opiniões, tu tem as tuas convicções, tu tem os teus objetivos, tu tem as tuas vontades, tu tem as tuas coragens, os teus medos, e tu tem o teu caminho para criar. Então, ao perceber que quando eu peguei o meu controle de volta, eu comecei a olhar o que eu precisei fazer. E foi muito estranho, porque eu precisei fazer coisas que eu nunca pensei que eu faria. Ter conversas que eu sei que ofenderam e que eu fui ofendido. Ter conversas que eu tive que ser ostensivo e as pessoas serem ostensivas de volta. Mas isso me trouxe um entendimento muito grande de que ser ajudado não é entregar o controle total para o outro. Ser ajudado não é dizer para o outro o que o outro precisa fazer por mim
ou para mim. Dessa forma eu entendi que eu gosto do estilo musical, eu gosto de um estilo de letra de música. E de repente, a outra pessoa que estava com o controle, ela estava colocando aqueles estilos de música que eu achava legal, mas não com o mesmo ritmo. Não com o que me agradava mais, não com o que me transformava literalmente no que eu tenho de melhor, no que eu posso ser de melhor, no que eu posso compartilhar de melhor. Porque isso é algo muito interessante. Porque vamos dizer que eu fale para a Bruna que eu quero que ela controle, eu vou entregar agora o controle da minha vida para a Bruna e ela vai decidir tudo. E aí quando eu digo para ela, tipo, ó, eu quero uma moto, ela pode me trazer a moto mais fraca que tem, mas não é a moto que eu quero. A moto que eu quero é a moto mais cara. A gente já comentou até sobre isso em questão do carro, né? Ah, eu quero uma viagem. Eu quero viajar para tal país. E aí a Bruna vai lá, por ela estar com o controle da minha vida, ela coloca um vídeo que mostra aquele lugar. Ué, eu queria conhecer aquele lugar, então ela colocou um vídeo para que eu conhecesse aquele lugar. Mas se eu estivesse com o controle total da minha vida, eu pediria ajuda para Deus criar um caminho para que eu fosse até o lugar e não para que eu olhasse um vídeo. Se eu tivesse com o controle total da minha vida, eu pediria para os meus guias para que eles criassem um caminho para que eu chegasse até aquele lugar. E não para que eu visse um vídeo curto, não para que eu visse um vídeo de 10, 15 minutos. Se eu pedisse para... Se eu tenho o meu controle total da minha vida, eu vou pedir para Deus para que Ele ajude a eu resolver os problemas que eu possuo com as pessoas que eu tenho problema. E não fazer com que outras pessoas conversem com aquelas pessoas para que algo melhore tanto na vida delas quanto na minha. E dessa forma, eu comecei a perceber que as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas em alguns pontos, porque eu literalmente estava usando o controle da minha vida, pedindo a ajuda que eu precisava pedir, recebendo a ajuda que eu precisava receber e sendo direto com as pessoas que eu precisava ser direto. Então isso me trouxe um outro ponto que eu penso ser muito importante ser compartilhado. Porque será que daqui a pouco algumas pessoas não estão dando o controle da própria vida para outros, para que outros resolvam os seus problemas? Porque é mais fácil outro resolver o problema do que a gente mesmo? Porque, vou usar um exemplo, mas vamos dizer que a Bruna tem um problema com o pai dela. Se ela me dá o controle da vida dela, eu que vou apertar o botão para resolver o problema dela. Mas sou eu que vou bater de frente com o meu sogro? Sou eu que vou bater de frente com o meu pai para resolver um problema que é dela? Então, dessa forma, aos poucos eu comecei a perceber que será que de repente eu não estava com o controle da vida dos outros? Porque eu sou direto, porque eu converso com algumas pessoas e ao estar com o controle da vida de outras pessoas para resolver essas dificuldades e esses medos e criar caminhos, eu acabei perdendo o meu controle em alguma parte do caminho, em alguma parte de um lugar que foi importante, que era importante, que continua sendo importante. Então, de repente, por eu usar o controle da minha vida até uma determinada parte da minha vida com qualidade para mim, eu acabei pegando controles que eu não deveria de ter pego. Ao invés de ajudar, eu peguei o controle. Ao invés de instruir, eu peguei o controle. Ao invés de ajudar a construir um caminho, eu acabei aceitando um controle que não era para eu aceitar. E que de repente era para ser levado ao caminho de Deus, dos guias, de quem for, para ajudar aquela determinada pessoa. Então, será que daqui a pouquinho
todas as coisas que deram errado na minha vida não deram errado, mas deram certo para outras pessoas, porque o controle que eu estava apertando não era o meu, mas era o delas? Será que de repente tu aí do outro lado tá com dificuldade na tua vida porque tu tá com o controle de outra pessoa e não com o teu? E a outra pessoa tá com o teu controle? Ah, isso não tem nada a ver. Ué? Acho que a gente já conversou isso em outras conversas, mas se eu sou uma pessoa que sou boa colocando a mão na massa, de repente, e não sou uma pessoa boa conversando diretamente com algumas outras, eu preciso encontrar quem seja a pessoa melhor para ter as conversas direto. E isso é muito interessante, porque de repente o controle que tu tá tendo não é para a área que tu deveria de ter aquele controle. Porque de repente tu é um excelente pai, mas tu é um excelente pai, tu está sendo um excelente pai para tua esposa, tu está sendo um excelente pai para tua mãe e não está sendo um excelente pai para teu filho ou para tua filha. De repente tu é uma excelente mulher, mas tu está sendo uma excelente mulher para o teu colega de serviço, para o patrão, para o teu pai, mas não está sendo uma excelente mulher para o teu marido. De repente tu é uma pessoa com um coração enorme, que sempre tem espaço para mais um, mas nunca tem espaço para o teu filho, para tua filha, para o teu marido, para tua esposa. E aí isso é onde entra a questão de que para quem tu tá dando o controle da tua vida, para quem tu tá dando as conversas mais importantes, para quem tu está dando os teus momentos mais importantes, para quem tu está dando o teu melhor e não está recebendo de volta ou está recebendo de volta. Então, será que daqui a pouco esse controle do amor que tu sente, pelo que tu precisa sentir, tu deu para outra pessoa, mas essa pessoa não entende o que literalmente é o teu amor, o porquê que tu ama aquilo, o porquê que tu tem aquele sentimento, o porquê que tu tem aquela sensação, e por estar com o controle da tua mão e não entender, ou entender errado, aquela pessoa pode estar fazendo com que tu te prejudique, aquela pessoa pode estar fazendo com que tu entre numa espiral para se afundar cada vez mais, ao invés de subir, ao invés de criar uma qualidade muito grande, ela está fazendo com que tu te prejudique, porque não é a área que tu deveria de estar, não é o local que é o melhor para ti. Não é o conhecimento que tu deseja, não é o entendimento que tu quer. E por estar com o controle do outro nas mãos, com o teu controle nas mãos do outro, tu acaba não tendo essa qualidade de vida que tu sabe que tu pode ter, que tu sabe que tu merece ter, que tu sabe que tu deve de ter. Então comece a olhar para os lados, comece a observar, comece a enxergar literalmente quem é que está recebendo as tuas vontades, quem é que está recebendo os teus objetivos da forma deles. Por que quando tu quer algo, alguma pessoa recebe? Por que quando tu pede algo, uma pessoa recebe? Por que quando tu escreve um pedido, uma pessoa recebe? Será que naquela pessoa que não está vivendo, aquela pessoa, o controle que tu tá usando não é o controle da vida daquela pessoa? E aí ela não vai reclamar porque ela tá vivendo muito bem, porque tu tá usando o controle e o teu controle tá com ela, mas guardado. Muito bem guardado para tu não usar o teu controle. E percebam que dessa vez eu não tô acusando, não tô indo contra alguém, mas eu tô comentando que é muito importante tu observar isso, porque de repente o teu controle está dentro de uma gaveta de alguém muito importante para ti, e o controle daquela pessoa está nas tuas mãos, e tu está fazendo com que aquela pessoa viva o que tu deveria de estar vivendo. Tu está fazendo com que aquela pessoa
viva o que tu gostaria de estar vivendo. E dessa forma, às vezes é bom tu olhar, observar e entender se quando tu conseguir pegar o teu controle de volta, não é bom tu colocar senha. Não seja bom tu guardar num lugar que ninguém mais vai conseguir encontrar. Porque assim tu vai conseguir manter o controle da tua vida pedindo ajuda para quem realmente pode te ajudar. Porque é interessante esse ponto. De novo, tu precisa ter o controle total da tua vida para tu saber quem que é o melhor para te ajudar. Porque algumas pessoas vão dizer que o melhor é X, outras pessoas vão dizer que o melhor é Y, outras pessoas vão dizer que o melhor é C, outras pessoas vão dizer que o melhor é V. Mas tu precisa entender quem que realmente te ajuda nas horas que tu precisa, quem que realmente te guia nos caminhos que tu precisa, quem que realmente te puxa a orelha quando tu pede um puxão de orelha, quem que realmente te mostra que o canal que tu quer olhar não é o melhor, ou a música que tu quer escutar é aquela que literalmente bate de verdade, mas bate com uma qualidade, uma extrema positividade. E dessa forma tu vai entender que de repente essa ajuda que tá vindo é porque ele sabe aonde está o controle. Porque ele sabe como encontrar esse controle. Porque essa ajuda já sabe o que tu precisa fazer. Porque lá no futuro tu devolveu ajuda, ou lá no passado tu ajudou em algum momento. Então eu deixo a pergunta. Tu sabe se o controle da tua vida tá nas tuas mãos ou tá nas mãos de outra pessoa? Tu sabe se de repente a profissão que tu tá exercendo é a profissão que tu queria estar exercendo ou é a profissão que outra pessoa gostaria de exercer? Então fica a pergunta. O controle da tua vida tá nas tuas mãos ou tá nas mãos de outra pessoa? Se quiser comentar, comente. Conversamos cada vez mais. Se tu quiseres curtir, curta. Se tu quiseres compartilhar, compartilha. Se tu quiser se inscrever no canal, se inscreva. Porque são perguntas interessantes, são respostas interessantes, são caminhos que a gente pode criar, começar, para que outras pessoas também possam compreender que precisam estar com o controle da própria vida nas mãos para pedir ajuda para as pessoas certas, para as pessoas que vão ajudar. Um grande abraço, até o próximo vídeo, até a próxima conversa, até a próxima pergunta do Alisson. Grande abraço. Tchau, pessoal.